Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. O Governo apresenta a proposta de Orçamento de Estado para 2019, o último da atual legislatura, como um orçamento de continuidade. Nisso estamos de acordo. É, de facto, um orçamento de continuidade. Tal como os orçamentos de 2016, 2017 e 2018, o orçamento para 2019 continua a fazer as opções erradas. Continua a não ter uma visão de futuro e a privilegiar o curto prazo. Continua a submeter o interesse imediato ao interesse duradouro de todos. Continua, em suma, a ser um instrumento ao serviço da manutenção de poder e não um instrumento ao serviço do desenvolvimento do país. A atual proposta de orçamento, indo na mesma direção errada dos três anteriores, vai, no entanto, ainda mais longe. Ou não fosse 2019 um ano de eleições e não fosse este um governo socialista. E todos os portugueses conhecem o resultado desta mistura explosiva. Ano eleitoral e governo socialista equivale ao vale tudo. Não é preciso ir mais longe. Basta lembrar o desvario que foi o ano 2009, no último governo socialista do engenheiro José Sócrates. Baixou o IVA para 20%, anunciou grandes, enormes obras públicas. Meses depois, estava a tirar tudo o que tinha prometido. Aumentou o IVA, congelou pensões, cortou salários, porque afinal a crise estava a chegar a Portugal. O facto de Portugal não apresentar níveis de crescimento desde 1999 e ter um déficit de 9,3% era, para o governo socialista, um mero detalhe sem importância. Esta é a retórica socialista, seja em 2009, seja em 2018. E é normal que assim seja, porque numa e noutra altura o partido que governa é o mesmo e muitos dos seus principais rostos se repetem. É por isso natural que se repita também o modo de fazer as coisas. E esse modo de fazer as coisas é normalmente acompanhado por uma frase, e cito: nunca houve tanta transparência nas contas públicas portuguesas. Disse Sócrates em 2009, dilo hoje António Costa. Dez anos envolvidos, percebemos que hoje a forma de pensar não é diferente. Fará provavelmente parte do ADN do Partido Socialista. Mas agora com a agravante das clientelas. Nesta legislatura e em Portugal neste orçamento, não é só o Partido Socialista que usa este documento como forma de luta pelo voto nas urnas. É também o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Todos reclamam as suas vitórias no texto final. Todos puxam a si a responsabilidade das decisões mais populares. Todos disputam os dividendos das medidas que, justas ou não, abrangem os seus eleitores. Para captar votos, não se importam de hipotecar bandeiras ideológicas como a justiça social. O Bloco de Esquerda e o PCP vangloriam-se agora com a redução indiferenciada das propinas do ensino superior. Uma medida que se traduz na redução das bolsas universitárias, impedindo o acesso de milhares de alunos à faculdade, para que milhares de outros tenham um prémio de mais uns trocos para gastar. E o mais injusto, muitos pais continuarão a não ter capacidade financeira para mandar os seus filhos para a universidade, mas
serão obrigados a pagar a faculdade de outros com os seus impostos. Uma medida que até mereceu do insuspeito Dr. Vital Moreira o epíteto de medida eleiçoeira e reacionária. Hoje vemos o PCP e o Bloco de Esquerda a disputarem o papel de porta-vozes das medidas que materializam as maiores injustiças e aumentam sobremaneira as desigualdades sociais. E neste jogo de sombras, temos sempre o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, a controlar este seu teatro de marionetas, julgando que dessa forma consegue igualmente manipular os portugueses. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, este orçamento é ainda mais eleitoralista que o dos anos anteriores, o que para nós equivale a dizer que é um orçamento ainda mais irresponsável e ainda mais enganador. É um orçamento ainda mais irresponsável porque está a garantir aumentos da função pública e das pensões, medidas estruturais com as quais é naturalmente difícil discordar, mas falo com o dinheiro que recebe das receitas extraordinárias. Neste caso, das poupanças com os juros da dívida e dos dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos. É muito simples imaginarmos como isto pode correr mal. Em 2020, quando estas fontes de receita desaparecerem, onde irá o Governo buscar o dinheiro para este aumento de pensões e de vencimentos? Se for como até agora, será com certeza à custa do aumento da carga fiscal. Sim, porque digam o que disserem, estamos desde 2016 com a carga fiscal em níveis máximos de sempre, mascarados com a devolução de rendimentos, mas que depois voltam para o Estado por via dos impostos criados. Mais impostos e mais elevados. Não nos iludamos, quando as receitas conjunturais desaparecerem, a carga fiscal vai aumentar, assim como o endividamento público, que devia estar a diminuir desde 2015, se este fosse um governo responsável e que quisesse beneficiar da boa conjuntura externa dos últimos anos. Mas não, o endividamento continua a aumentar, ainda que a um ritmo mais lento, mas em termos absolutos devemos hoje, mais do que nunca. A dívida pública portuguesa é a terceira maior da Europa. E o déficit da nossa economia é o segundo mais elevado. Não são boas notícias. Por tudo isto, podemos concluir que a razão exclusiva deste orçamento é a redistribuição eleitoral, o que tem como contrapartida a ausência de rumo, a incapacidade de levar a cabo reformas e de definir as prioridades e estratégias para a criação de riqueza. Era exigível mais responsabilidade. Mas este Governo está mais preocupado em manter-se no poder do que em corrigir os problemas estruturais do país. Não há exemplo mais gritante do que a degradação dos serviços públicos. Sem receitas para cobrir as despesas estruturais, falta a verba necessária para investir nos serviços que os cidadãos pagam com impostos elevadíssimos e que não lhes são prestados com a quantidade e a qualidade devidas. Vejam-se as escolas, onde é preciso que não chova e onde haja aquecimento necessário para que as crianças não tenham de levar mantas de casa. Hospitais com recursos humanos e materiais que permitam dar resposta às necessidades dos cidadãos em que cenários indignos, como o de crianças a receberem tratamento oncológico em contentores, não sejam sequer uma possibilidade. Podíamos falar igualmente dos transportes, da segurança, da proteção dos cidadãos, das suas vidas e dos seus bens. Infelizmente, são muitos os exemplos que os portugueses sentem todos os dias na pele. Este é também um orçamento ainda mais enganador. E é enganador porque mente descaradamente aos portugueses. Provavelmente devido ao facto de Mário Centeno ser às segundas, quartas e sextas Ministro das Finanças de Portugal e às terças, quintas e sábados Presidente do Eurogrupo.
Temos também o orçamento que o Ministro das Finanças apresenta em Portugal e o orçamento que o Ministro das Finanças, que é também Presidente do Eurogrupo, apresenta a Bruxelas. Só assim se explica a circunstância extraordinária de termos hoje 3 déficits. O déficit nominal, o déficit estrutural e agora temos também o déficit intencional, que é aquele que o Ministro Centeno apresenta no Parlamento Português como se fosse o verdadeiro. Na mesma proposta, há um desvio de quase 600 milhões de euros, inscrito em páginas distintas, que simplesmente o Ministro Mário Centeno quis esconder. E, no entanto, este é o Governo que se vangloria de não apresentar orçamentos retificativos. Bem se percebe agora porquê. Mas se nem na proposta do orçamento as contas batem certo, como podemos confiar na execução orçamental? E em qual das versões? Na versão do Ministro das Finanças ou na versão do Presidente do Eurogrupo? No final, devemos concluir que a previsão do Governo é um déficit de 0,2% anunciado ou de 0,5% escondido. Em que ficamos? Será este mais um erro de percepção mútua do Dr. Centeno? Os portugueses têm o direito de saber. Mas neste orçamento a tentativa de enganar os portugueses não se fica por aqui. Veja-se atrapalhada em torno das reformas antecipadas. Por um lado, o Governo apregoa que vai facilitar o acesso antecipado às pensões, mas por outro, as novas regras que põe no orçamento fazem com que as pessoas sejam ainda mais penalizadas se quiserem reformar-se mais cedo. Quando até os parceiros se sentem enganados com estas habilidades do Governo, como se sentirão os restantes ou o resto dos portugueses? Mas Bloco de Esquerda e PCP são tudo menos inocentes e estão tão comprometidos com este orçamento como está o Partido Socialista. São tão enganadores como os outros. Veja-se a tão badalada descida do IVA da eletricidade, o que foi falaciosamente vendido como redução efetiva da fatura da eletricidade para as famílias portuguesas, não passa, afinal, de uma redução sobre o preço do contador para as potências mais baixas, o que se reduz numa redução no máximo de 80 cêntimos. Foi esta a luz que se fez das grandes negociações da esquerda com o Governo. Falemos também da taxa reduzida do IVA dos espetáculos, outra bandeira histericamente agitada pelas esquerdas. Poder-se-ia pensar que é uma boa medida, mas afinal o que o Governo quer é valorizar as infraestruturas e não o acesso à cultura. Caso contrário, a redução do IVA aplicar-se-ia a todos os espetáculos, independentemente dos espaços onde se realizam. O mesmo se pode dizer da redução do preço dos espaços sociais, que beneficia essencialmente as pessoas que residem nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e que, além disso, não resolve o problema de fundo dos transportes públicos. Se concordamos que todos ganham com a promoção do transporte público, já é impossível aceitar que esse incentivo tenha de ser suportado por todos os portugueses de todo o território nacional. E de que serve incentivar a utilização do transporte público com passos sociais mais baratos, se depois o Estado falha da forma estrondosa do péssimo serviço que presta? Com o estado da nossa ferrovia, com corte de linhas, de horários e de frequências, falta de material circulante, falta de segurança e de manutenção. Nunca foram tantas as queixas de utentes e protestos e greves dos seus profissionais. Podia ainda falar da promessa dos novos hospitais que o Governo diz que vai construir. Aliás, sempre os mesmos que anuncia desde há 3 anos. Ou da nova ala pediátrica do Hospital de São João, que, de forma despudorada, o Sr. Primeiro-Ministro sugere que está praticamente resolvido com este orçamento. Mas que a Sra. Ministra da Saúde desmente, dizendo que não sabe sequer quando será lançado o respectivo concurso. Como poderia falar do aumento do orçamento da saúde, que na verdade vai aumentar significativamente menos que a média geral do Orçamento de Estado para 2019.
ou referir a taxa de proteção civil, que depois do movimento cívico exemplar foi considerado pelos tribunais como ilegal e o Governo teima e quer impor a todos os cidadãos do país. Um orçamento assim, com todas estas características, um orçamento assim, com todas estas características que enunciei, tem um nome. É um orçamento fake. É um orçamento falso, é um embuste, um logro e, em bom português, uma aldrabice. E não esquecemos que se este orçamento existe, e existe desta forma, foi porque o primeiro-ministro deste governo, Dr. António Costa, que parece querer passar incólume os pingos da chuva nesta discussão, deu o seu consentimento e aval político. Para além do que está no orçamento, e que resumidamente já elenquei, cumpre dizer o que não está e devia estar. Não está uma estratégia de desenvolvimento económico sustentável para Portugal. A ambição do Governo nesta matéria é zero. Limita-se a ir à boleia dos ventos internacionais. Por isso, este ano, 20 países da União Europeia crescem mais do que nós, entre eles a Grécia, a Espanha ou a Irlanda. Estamos a divergir relativamente aos países com quem queremos competir na União Europa. E, como exemplo, a afastar-nos relativamente à Espanha, que cresce o dobro de nós, pagando menos impostos, com combustíveis mais baratos e com melhores salários. Por que razão? Serão eles melhores que nós? Não são. Não são. O problema é do Governo. Também não está neste orçamento o investimento que o país precisa depois de 3 anos em que a redução do investimento público tocou mínimos de sempre. Também não está neste orçamento a tão prometida aposta no interior, na coesão territorial e no atenuar dos desequilíbrios regionais. Nem uma palavra sobre as questões demográficas e sobre as questões de natalidade, que são o problema estrutural mais importante do país. Compreende-se, as prioridades estão focadas onde há votos e, infelizmente, o interior dá cada vez menos votos. É o pragmatismo da esquerda. É este o pragmatismo da esquerda. Finalmente, não está neste orçamento o apoio às empresas, que são o verdadeiro motor da economia. Esta será mais uma das marcas ostensivamente ideológica desta proposta de orçamento e que prova que os partidos da geringonça estão cada vez mais parecidos entre si, diluindo-se num caldo de radicalização. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, aos partidos da oposição não cabe apresentar orçamentos alternativos. Essa é uma obrigação exclusiva do Governo, pois só eles detêm os instrumentos necessários para o efeito e ao Parlamento cabe a sua fiscalização. Mas acreditamos na importância da sustentabilidade das contas públicas. Acreditamos que não basta governar para o presente e temos que governar para o futuro. Acreditamos numa conjuntura favorável. Infelizmente, do outro lado, têm faltado todas estas características. Não abdicaremos, e termino, Sr. Presidente, de tentar melhorar o que está mal neste documento e de suprir com as nossas propostas as muitas falhas que assinalamos, com sentido de responsabilidade e verdade. Porque este orçamento, senhoras e senhores deputados, é uma fábrica de ilusões, manobrada por partidos oportunistas, cujo único foco não é o português, cujo único foco não é o cidadão. O único foco é o eleitor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão.